Capítulo 12. Do meio ambiente. Artigo 210. O município providenciará, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, em harmonia com o desenvolvimento social e econômico, incentivando e auxiliando tecnicamente as associações de proteção ao meio ambiente constituídas na forma da lei, respeitando a autonomia e independência destas. Artigo 211. A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos, e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecológico equilibrado. Parágrafo 1º. Autor de licença ambiental, por órgão ou entidade governamental competente, integrante de sistema unificado para esse efeito, será com observância dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrões estabelecidos pelo poder público, e em conformidade com o planejamento e zoneamento ambientais. Parágrafo 2º. A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a execução e a exploração mencionada no caput deste artigo, quando potencialmente causadoras de significativas degradação ao meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação do estudo prévio de impacto ambiental, e respectivo relatório a que se dará prévia publicidade, garantia e realização de audiências públicas acompanhado de parecer técnico do órgão de planejamento da Prefeitura, e de comissão de obras e serviços públicos da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. No perímetro urbano do município, não será admitida a exploração dos recursos, de que trata o caput deste artigo. Artigo 212. O município, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, com fim de: Inciso 1º. Propor uma política municipal de proteção ao meio ambiente. Inciso 2º. Adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico, e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas, e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos, e recuperando o meio ambiente degradado. Inciso 3º. Definir, implantar e administrar espaços territoriais, e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo alteração e supressão, incluindo os já existentes, permitidas somente por lei. Inciso 4º. Realizar, periodicamente, auditorias, nos sistemas de controle de poluição, e de atividades potencialmente poluidores. Inciso 5º. Informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde, na água potável, e nos alimentos, bem como os resultados das monitoragens e auditorias, a que se refere o inciso 4º deste artigo. Inciso 6º. Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação tecnológica para a solução dos problemas ambientais, e promover a informação sobre essas questões. Inciso 7º. Estimular e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energias alternativas não poluentes, bem como de tecnologias brandas e materiais poupadores de energia. Inciso 8º. Fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação genéticas. Inciso 9º. Preservar e restaurar os processos ecológicos das espécies, e dos ecossistemas. Inciso 10.
proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, e que provoquem extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. Inciso 11. Controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substância, bem como uso de técnica, método e instalações que comportem risco efetivo ou potencial de vida e meio ambiente, incluindo de trabalho. Inciso 12. Promover a captação e orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção e conservação do meio ambiente. Inciso 13. Disciplinar a restrição à participação em concorrências públicas e ao acesso a benefícios fiscais às pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos de degradação do meio ambiente. Inciso 14. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental. Inciso 15. Promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 16. Promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal nativa, visando a adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover o reflorestamento, em especial às margens de rios e lagos, visando a sua perenidade. Inciso 17. Estimular e contribuir para a recuperação de vegetação, com plantio de árvores, preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente a concepção de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 18. Incentivar e auxiliar tecnicamente as associações de proteção ao meio ambiente constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação. Inciso 19. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas, e aplicando sanções administrativas pertinentes. Inciso 20. Realizar o planejamento e o zoneamento ambientais, considerando as características de cada bairro, e articular os respectivos planos, programas e ações. Inciso 21. Exigir das indústrias e outras empresas instaladas no município, a implantação de sistema que depure e reaproveite, em suas próprias instalações, a água por eras poluídas. Parágrafo 1º. O sistema mencionado no caput deste artigo, será coordenado por órgão da administração direta que será integrado por: Alínea A. Conselho Popular de Proteção e Defesa do Meio Ambiente, órgão normativo e recursal, cujas atribuições e composição serão definidas por lei, com presença obrigatória de representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de entidades ambientais, legalmente constituídas no município, e de representantes do Conselho Popular Municipal, todos de forma paritária. Alínea B. Órgãos executivos incumbidos da realização das atividades de desenvolvimento ambiental. Parágrafo 2º. A lei criará um Fundo Municipal de Conservação e Recuperação Ambiental. Artigo 213. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Parágrafo único. É obrigatória, na forma da lei, a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada, nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 214.
As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicações de multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 1º. As pessoas físicas e jurídicas condenadas por ato de degradação do meio ambiente sofrerão restrições para participação em concorrências públicas e não terão acesso aos benefícios fiscais. Parágrafo 2º. Todos os trabalhadores têm o direito à proteção contra a poluição causadas por empresas instaladas no município, mediante política ambiental preventiva e punitiva. Artigo 215. São áreas de proteção permanentes. Inciso 1º. As nascentes, os mananciais e matas ciliares. Inciso 2º. As áreas que abrigam exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios. Inciso 3º. As paisagens notáveis. Artigo 216. O município estabelecerá, mediante lei, os espaços definidos no artigo anterior, a serem implantados como especialmente protegido, bem como as restrições ao uso e ocupação desses espaços, considerando os seguintes princípios. Inciso 1º. Preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas. Inciso 2º. Proteção do processo evolutivo das espécies. Inciso 3º. Preservação e proteção dos recursos naturais. Artigo 217. O poder público municipal estimulará a criação e manutenção de unidades privadas de conservação. Artigo 218. As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidades de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que degradam o meio ambiente, ou que por qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais que motivarem a expropriação. Artigo 219. As ações e obras de saneamento deverão prever a utilização racional da água, do solo e do ar, de modo compatível com a preservação, melhoria da qualidade da saúde pública e do meio ambiente, e com a eficiência dos serviços públicos de saneamento. Parágrafo único. É proibida a liberação de qualquer loteamento ou construção sem obra de saneamento básico correspondente. Artigo 220. O município dará tratamento ao lixo, para evitar efeitos degradantes e poluidores ao meio ambiente. Parágrafo 1º. O lixo municipal será tratado por usina de compostagem, industrializado, ou outros processos técnicos menos degradantes ao meio ambiente. Parágrafo 2º. O lixo hospitalar, químico, atômico ou tóxico receberão vigilância permanente, fiscalização rigorosa e tratamento especial pelo seu grau de nocividade.